Nós vamos tratar desse tema hoje, a importância de ser membro de uma igreja local, e é especialmente para nós aqui da comunidade. Nós estamos passando por um processo de organização aqui, então é claro que o que nós vamos tratar tem base na Escritura, mas é especialmente para nós que estamos congregando aqui, para os irmãos que estão aqui conosco. E se você está nos visitando, é claro que, como eu disse, a palavra, mas eu peço que você compreenda isso também e que reflita se você crê em Jesus e que, se não faz parte ou não congrega de uma igreja local, como isso é importante. Na semana passada nós tratamos da importância do presbitério e da diaconia, dois ofícios que são ou foram estabelecidos para a igreja. Sempre que as igrejas eram plantadas, onde o evangelho era pregado, anunciado o evangelho, havia conversão, o Senhor salvava e acrescentava à igreja os que eram salvos, ali começava uma igreja, e então o Senhor deixou instituído que ali nas igrejas fossem ordenados presbíteros e pastores, que são, ou presbíteros e diáconos, que são aqueles que têm a responsabilidade de governar a igreja. Eu indiquei durante essa semana para os irmãos aqui o estudo do irmão Augustus Nicodemos, por que ser membro de uma igreja bíblica, para que nós pudéssemos e para que vocês pudessem entender um pouco daquilo que nós vamos tratar hoje. E também para mostrar que nós não inventamos isso. Isso aqui não é invenção da comunidade. Há irmãos comprometidos com o evangelho que creem desta mesma forma, da importância de ser membro de uma igreja local. Há irmãos como John MacArthur, John Piper, Paul Washer, Mark Dever e tantos homens de Deus, e que para alguns, especialmente para os desigrejados, um termo que ele não tem nem lógica, esses são considerados fundamentalistas, mas nós cremos que há homens que creem desta forma, comprometidos com a Escritura, então assim também nós entendemos. E que há razões práticas para a ordem na igreja. É muito importante que nós entendamos isso. E que não é porque há erros e abusos, infelizmente, com a questão da institucionalização da igreja, com a formalização, muitas vezes nós tendemos a criticar qualquer forma de ordem. É verdade que a institucionalização, ela, se não usada como uma ferramenta, ela pode ser, e é sim, prejudicial. Mas não é porque há erros que nós então vamos desconsiderar esta importante ferramenta. E hoje eu gostaria de tratar então com vocês alguns pontos. Primeiro, o que é a igreja, quem faz parte dela, da igreja de Cristo, da igreja universal, e aí precisa esclarecer que não é a universal do reino de Deus, a igreja universal, depois nós vamos ver o que isso significa. A igreja local, que também não é a denominação igreja local, nós precisamos explicar isso também. E as implicações para nós fazermos parte de uma igreja local. O que é igreja? A palavra igreja, ela aparece mais de 100 vezes no Novo Testamento. Ela é um conceito do Novo Testamento, um ensino do Novo Testamento, que começou com o Senhor Jesus, que é o fundador e o dono da igreja. A palavra vem do grego, nós sempre citamos o grego, por quê? Porque o Novo Testamento originalmente foi escrito em grego, então às vezes nós buscamos o significado da palavra, o que ela significa, e a palavra eclésia ou eclesia no grego, ela tem este significado. Primeiro, chamado para fora, fora deste mundo, dessa realidade, chamado para o reino, e ao mesmo tempo chamado também para fora para irmos e levarmos e proclamarmos o evangelho. Ela também significa uma assembleia, uma reunião, um encontro de pessoas, uma congregação, uma comunidade. A palavra
igreja tem estes significados ou sinônimos. E a primeira vez que ela aparece, ela é dita e citada pelo Senhor Jesus no texto de Mateus, no capítulo 16, no versículo 18, e é um texto maravilhoso para nós que cremos e que fazemos parte da igreja de Cristo, de que não há nada nem ninguém, conquanto durante a história houve inúmeras tentativas de se acabar com a igreja, isso é impossível que aconteça de acordo com Jesus. Aqui em Mateus 16, 18, ele diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui, se nós lembrarmos um pouco do diálogo que Jesus ele estava perguntando para os seus apóstolos, para os seus discípulos, quem as pessoas diziam que ele era, e alguns diziam que era Elias, outros profetas, e Pedro então diz que ele era o Cristo, ou é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então diz que você é bem-aventurado, Pedro, porque o que você está dizendo não veio da sua mente, da sua compreensão, da sua racionalidade, mas foi o meu Pai que revelou para você. E sobre esta pedra, Pedro, não sobre você, Pedro, porque você é falho, mas sobre esta pedra, sobre o que você disse, eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, é que eu vou edificar a minha igreja e ninguém pode contra ela. Jesus é o cabeça da igreja, Efésios capítulo 5, versículo 23. Eu vou citar os textos, nós não vamos ler esse texto. Ele é quem governa a igreja. Aliás, muito importante de nós entendermos como Cristo governa a igreja hoje, já que ele, no contexto, quando Jesus diz isso para os discípulos e para os apóstolos, ele estava ali. Hoje ele não está fisicamente, ele está por meio do Espírito Santo, que ele enviou um outro Consolador, que é o Espírito que habita nos cristãos. Mas como é que eu sei se o Espírito Santo realmente é quem está governando? De acordo com a Escritura. A base para o governo da igreja hoje é a palavra, e somente a palavra, porque há muitos que citam Jesus, há muitos que citam o Espírito Santo. E para nós podermos saber se isso é verdade, nós temos que examinar de acordo sempre com a Escritura. Um dos pilares daquilo que nós cremos, nossa única regra de fé e de prática, a palavra de Deus. A igreja também é descrita na Bíblia como um corpo. Paulo fala isso em 1 Coríntios. Um corpo humano, um corpo físico, que tem então vários, membros. E ele usa essa metáfora para dizer da importância da unidade ou do corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, onde ele, Jesus, é o cabeça e que governa fisicamente do céu, à direita de Deus Pai, onde ele está agora, por meio do Espírito que habita nos filhos de Deus Pai. Então a igreja, ela é uma reunião, uma assembleia, uma congregação de pessoas. Mas quem faz parte da igreja? Quem é que faz parte desta assembleia, ou dessas reuniões, dessas assembleias? A igreja então é um encontro, ela é uma congregação, uma comunidade, uma assembleia, é uma reunião de pessoas. Mas quem são essas pessoas? São todas as pessoas? Não. Todo mundo é filho de Deus? Não. Quem faz parte da igreja? Aqui nós estamos reunidos num lugar, num salão, mas aqui não é a igreja. A igreja se reúne nesse lugar, mas aqui não é a igreja. O fato de você estar aqui hoje não significa que você faça parte da igreja. Isso é muito importante que eu e vocês entendamos. Quem faz parte da igreja? Todos aqueles que creem e que receberam a Cristo como Salvador e Senhor de suas vidas, arrependendo-se dos seus pecados. Jesus disse que a todos quantos o receberam, nós estamos estudando o Evangelho de João,
deu-lhes o poder de serem feitos, de serem tornados filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no nome de Jesus. Aqueles que um dia reconheceram-se pecadores e que não podiam mudar isso, e nem mesmo o fato de participar de uma reunião onde a igreja está, muda quem quer que seja. Ou o fato de ler a Bíblia, de tentar obedecer, de cantar, de fazer isso ou aquilo no meio da igreja, não transforma ninguém. Mas aqueles que um dia reconheceram-se pecadores e se arrependeram de seus pecados, movidos pelo Espírito Santo, porque naturalmente nós não vamos reconhecer isso se o Espírito Santo não fizer, e se arrependeram e olharam para a cruz e creram no que Cristo fez como pagamento dos seus pecados, crendo na sua morte e ressurreição por nós, e na nossa morte e ressurreição com Ele. Aqueles que o receberam como Salvador e Senhor, esses fazem parte da igreja. Você faz? Você tem certeza? Um dia você creu no que Cristo fez, o recebeu como Salvador e Senhor? Acho que eu não estou falando de você faz isso, aquilo, participa daqui. Não, você creu em Cristo. Se você creu em Cristo, ou crê em Cristo, se você tem convicção da sua nova vida em Cristo, do novo nascimento, então você faz parte da igreja. Paulo descreve a igreja escrevendo para os irmãos de Corinto, no capítulo 1, versículo 2, e aqui temos uma descrição desta igreja. Ele diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Esse texto é muito rico. Paulo está dizendo que aqui nós vemos a igreja é de Deus. Nós acabamos de ver que Jesus edificaria sua igreja, Jesus é Deus, Cristo é Deus, a igreja é de Deus, e ela se reúne em algum lugar, no caso Corinto, a igreja de Deus que está em Corinto, numa cidade. Essa igreja então, ela se reúne e tem nela os participantes, são aqueles que são santificados, aqueles que um dia creram em Cristo, foram feitos santos pelos méritos de Cristo. Eles são também chamados para ser santos. Uma realidade, quando você e eu cremos em Cristo, nós somos vistos santos a partir de Cristo. Mas agora que Cristo é a minha vida, Salvador e Senhor, Ele vai santificar a minha vida. Ele vai tirar tudo aquilo que não agrada, vai formar o caráter de Cristo. Então, por isso ele diz aos santificados, que com todos e em todo lugar, assim como nós, aqui há cristãos, há outros irmãos se reunindo em vários lugares nessa cidade, nesse estado, país e no mundo, com todos que em todo lugar invocam o nome do Senhor, que são aqueles então que creram ou que creem no Senhor Jesus. Portanto, só fazem parte da igreja os que de verdade receberam a Cristo. Aqui nós temos uma pequena, mas muito pequena parte da igreja de Jesus. O outro ponto é que a igreja, ela é universal. O que significa que ela é universal? Que ela está em todos os lugares do mundo. Que há cristãos em vários lugares desse planeta. Ainda que a igreja tenha começado em Israel, mais especificamente em Jerusalém, em Atos nós vemos que ela se expande por vários lugares. E Jesus disse que deveria ser assim. Samaria, Judéia, os confins da terra. Depois que Estevão foi morto, a igreja estava sendo perseguida. Os judeus que não criam e não receberam a Cristo, começaram a perseguir os cristãos. E ali então nós vemos em Atos, no capítulo 8, versículo 4, o que acontece devido a essa perseguição. Atos capítulo 8, versículo 4, e Deus está no governo dessa realidade. Os que haviam sido dispersos por causa da perseguição, o que eles fizeram? Eles pregavam a palavra por onde quer que fossem. Onde eles iam, anunciavam o evangelho, pregavam o evangelho. Por quê? Porque a fé vem
pelo ouvir, e ouvir pela pregação de Cristo, pela pregação da palavra de Deus. Jesus havia dito: ide por todo o mundo. E ainda que inicialmente eles quisessem ficar ali, somente naquele grupo, Deus usou a perseguição e usa a perseguição para que o evangelho seja anunciado a outras pessoas. Cada pessoa que ouve o evangelho e crê, passa imediatamente a fazer parte desta igreja universal, desta igreja mundial. É duro falar hoje universal e mundial, né? Não é essa universal, nem essa mundial, mas a igreja em todo o mundo. Eu creio que há cristãos nesses grupos também, ainda que mas muito raramente o evangelho seja pregado ali. E um outro ponto é então a igreja local, que é o nosso propósito hoje. Jesus disse: minha igreja. E todo cristão faz parte desta igreja, desta única igreja. Mas e esse entre a monte de igrejas que a gente vê por aí, incluindo a comunidade cristã de Londrina? Como vimos, essa igreja, ela se reúne, se encontra, ela congrega junto, ela anda junto. Como é que nós vamos nos reunir, por exemplo, com os nossos irmãos japoneses, irmãos em Cristo japoneses, ou chineses, ou indonésios, ou pense outro país onde há cristãos? Como é que nós nos reunimos com esses irmãos? Não dá. Não tem como nós estarmos congregando com eles, porque eles estão muito longe de nós. E aí então entra a importância da igreja local. E dentro da igreja mundial, da igreja de Cristo que está em todo o mundo, há as igrejas, as pequenas igrejas, e que se reúnem em várias cidades, lugares do mundo. E aqui nós temos alguns textos que mostram isso, os apóstolos falando sobre isso. Por exemplo, as igrejas de Cristo vos saúdam, Paulo escrevendo Romanos. As igrejas da Galácia, as igrejas da Ásia, as igrejas da Macedônia, as igrejas da Judéia. Mas não é uma igreja só? É uma igreja só. Mas essa igreja universal, ela se reúne em grupos, em alguns lugares, inclusive em casas. A igreja que se reúne na casa de Priscila e de Áquila, ou que se reúne em um lugar como esse, num salão, ou no hotel, ou debaixo da árvore. Esse é o contexto que a igreja deve andar. Nós fazemos parte de uma igreja onde há irmãos em vários lugares do mundo, e um dia nós vamos estar em uma única local adorando o nosso Senhor. Mas por enquanto, Deus ordena que nós congreguemos, que nós estejamos andando junto com outros irmãos, onde nós estamos. Na Bíblia, a igreja é essa reunião então de pessoas, um encontro de cristãos que foram convertidos genuinamente a Cristo e que se reúnem para quê? Para nós lermos a palavra, para nós orarmos, para aprendermos da palavra, para louvarmos a Deus, para celebrarmos a ceia do Senhor como nós vamos ter hoje, para nós nos exortarmos, para nós nos amarmos, para nós nos servirmos, para sermos batizados se cremos, para exercermos os dons que o Senhor dá àqueles que creem. Essa assembleia, essa congregação, essa reunião tem que estar em um lugar e se reunir junto. Não dá para ter esse relacionamento com irmãos e irmãs em Cristo que estão distantes. E daí a razão da igreja local, da importância da igreja se reunir, os irmãos que creem se reunir regularmente. Ela pode ocorrer, como disse, debaixo de uma árvore, numa casa, em um salão como este.
E um dos primeiros exemplos que nós vemos dessa igreja está lá em Atos. No capítulo 2, os versículos 41 e 47. Aqui nós temos um modelo, o ideal da igreja. Tudo que é necessário que as igrejas locais tenham estão descritos aqui, ainda que nós não tenhamos mais apóstolos, é importante que se diga. Atos capítulo 2, versículos 41 a 47, diz assim: o evangelho havia sido pregado, 3.000 pessoas creram em Cristo e ali começou a igreja. Como é que essa igreja começa? Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade ou singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que Ele salvava. Iam sendo salvos por quem? Por Ele. E aqui é, em essência, a igreja, e como deve ser a igreja local. A igreja de Cristo é uma só, mas ela se reúne em vários lugares, em grupos pequenos ou maiores. Todos os cristãos em todas as épocas do mundo fizeram isso, sempre houve isso. E uma das formas de nós crescermos no relacionamento com Deus é por meio da sua igreja. Nós temos enfatizado os meios da graça, nós precisamos meditar nas Escrituras, ler a palavra todos os dias, nós precisamos orar ao Senhor, falar com Ele regularmente. Esses são meios que Deus concedeu para nós nos relacionarmos com Ele. Não tem como ser nós nos relacionarmos com Ele sem esses meios. Mas Ele deixou um meio também, a igreja. Ninguém pode ser cristão sozinho ou na minha casa. Ainda que alguns hoje estejam defendendo essa ideia. Nós não estamos falando, obviamente, de placas, de denominações, não é isso. Mas de irmãos que às vezes têm denominações e placas diferentes por compreensões da Escritura, talvez diferentes. Não creio e não era da vontade do Senhor que isso acontecesse. Hoje tem o seu espaço. Mas não é disso que nós estamos falando. Se verdadeiramente nós fazemos parte da igreja universal do Senhor, devemos congregar em uma igreja local. E dito isso, eu queria então ver com vocês algumas práticas de ser membro ou implicações de sermos membros de uma igreja. Como tratamos na semana passada, pela graça do Pai, a comunidade o Senhor tem trazido pessoas. Nós entendemos então que precisamos nos organizar com todo o cuidado. Temos examinado a Escritura, temos lido e ouvido outros irmãos, conversado com outros irmãos. E por isso então nós entendemos que precisávamos, ou era importante que nós organizássemos a questão que nós tratamos na semana passada. Se você participa conosco e não pôde estar aqui, nós vamos estar, se o Senhor permitir, essa semana colocando no YouTube a importância de presbíteros e diáconos. E hoje nós vamos dar continuidade a essa questão da organização, da importância dos membros da igreja que se reúne aqui na comunidade. Quero embasar isso biblicamente e entender, que nós entendamos que há direitos e deveres para aqueles que creem. Queria ler com vocês o primeiro texto, é 1 Pedro, capítulo 5, os versículos de 1 a 3, e aqui é uma ordem para os irmãos que compõem o presbitério, a responsabilidade que nós temos. 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 1 a 3, diz assim:
Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, é Pedro que está dizendo, apóstolo e presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. E aí ele está dizendo, presbíteros, pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por dinheiro, por ganância, mas com o desejo de servir, como o Senhor fez. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos do rebanho. Pedro se identifica com um presbítero, e aqui ele está dizendo para uma igreja local: pastoreiem o rebanho que está entre vocês, que vocês têm andado juntos. Os presbíteros da comunidade, por exemplo, essa é a nossa responsabilidade, de cuidar dos irmãos, de servir os irmãos aqui, e é muito grande, e que sempre quando eu penso nisso, vem temor diante do Senhor, mas pela graça de Deus, a capacitação vem dele também, então a gente não tem que se preocupar, a gente tem que buscar e andar na presença dele, e isso tem implicação para vocês que congregam conosco. O que é esse cuidar? É o desejo de servir os irmãos, de poder ajudar em várias áreas. Como que os presbíteros devem cuidar? Ensino onde? Na doutrina dos apóstolos, na palavra, nada fora, nada da minha mente, das minhas ideias, de supostas revelações. Nós não temos nada para dizer para quem quer que seja fora da palavra. Exortar necessidades físicas, que às vezes há irmãos que têm necessidades físicas, financeiras, emocionais. Nós somos seres espirituais, mas nós temos um componente emocional, e que às vezes, mesmo tendo nascido do Espírito, há áreas para serem tratadas em nossas emoções, e nós como igreja temos esse papel, essa função. Como fazer isso fora da igreja local? Não dá, não tem como. De congregar, de andar, de conhecer o irmão, a irmã, de levar as cargas uns dos outros, de se exortar. Como é que eu vou fazer isso com uma pessoa que eu não ando? Ela vai dizer, mas quem é você para falar alguma coisa para mim? E a igreja local, ela tem esse papel. Outro ponto que, tristemente, é bastante distorcido, e aí, essa ideia da autoridade, muitos hoje fazem essa autoridade que Pedro está dizendo, não faça por ganância, e tem muita gente fazendo por ganância, tristemente, e abusando de uma suposta autoridade espiritual. Não é isso que nós estamos falando. Hebreus capítulo 13, versículo 17, o autor da carta também está falando para este contexto, e aí ele diz para aqueles irmãos que estão debaixo da liderança: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, misericórdia, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Infelizmente, o erro da autoridade espiritual, especialmente hoje no meio pentecostal, há muita distorção. Você tem que me obedecer, eu sou pastor, eu sou líder. Tudo que você vai fazer, você tem que perguntar para mim. Quantas vezes a gente não ouve história e de pessoas que foram por esse caminho, obedecendo líderes e pastores, sem ter base na Escritura. Mas não é porque há o erro, então nós vamos desconsiderar, porque a palavra está dizendo: obedecei vossos pastores, desde que seja na Escritura. Se eu vier com algumas ideias minhas, mas você pode jogar no lixo com toda certeza. Examine nas Escrituras para ver se é de fato assim. Não é porque há o erro que nós não devemos ter isso na igreja local. Que bom seria se ou o presbítero, o pastor da comunidade cristã de Londrina fosse o John MacArthur, por exemplo. Mas ele não está aqui.
Nós podemos e devemos ouvir esses irmãos, ser edificados por tantos irmãos hoje que a gente tem, que creem no Senhor, são comprometidos com o Evangelho, mas nós não andamos com eles. Nós temos um contexto da igreja local. Mas eu quero enfatizar que se o presbitério dessa comunidade for contra a palavra, você jamais deverá se submeter. E eu não estou falando isso, nós estamos sujeitos se nós não andarmos firmados em Cristo e na sua palavra. E o outro ponto é a disciplina. Mateus capítulo 18, os versículos 15 a 20. E aqui é Jesus que está dizendo, Paulo vai corroborar com o que Jesus disse lá em 1 Coríntios. Mas presta atenção como isso é importante no contexto da igreja local. E é muito sério. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, não ouviu você, não ouviu outros irmãos, e aí de preferência a liderança da igreja, se ainda assim esse irmão não escutar, dize-o à igreja. Qual igreja? A igreja local. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. O que significa isso? Essa pessoa não crê no Evangelho. Ela não crê no Evangelho. Ela está no meio da igreja, mas ela não crê no Evangelho. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. O contexto é esse. O papel da igreja entre aqueles que se rebelam declaradamente com verdades da Escritura, se dizendo cristãos e não se arrependem. É esse o contexto de ligar e desligar. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Então eu vou pedir qualquer coisa e se concordar, vai ter. Eu quero pedir um terreno e se concordar eu vou ter. Não. Olha o contexto. É um contexto de disciplina na igreja, de tratar com irmãos, de conduzir ao arrependimento. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Outra coisa, o contexto do texto. É verdade que se 2 ou 3 que creem estiverem reunidos, a igreja está ali. Mas o contexto primeiro não é esse. O que esse texto está dizendo? Primeiro que quem está ordenando esse procedimento é o dono da igreja. É Jesus. É a minha igreja e eu zelo pela minha igreja, Jesus está dizendo. Ele está falando, se o teu irmão onde? Que está congregando junto com você. Se ele pecar, isso mostra que irmãos em Cristo pecam. Nós erramos uns com os outros. Eu posso errar com vocês, vocês comigo. E qual que é o procedimento? Vamos conversar, vamos nos exortar, vamos dizer um para o outro, em amor, com graça, misericórdia, na verdade. E se for cristão, o que vai dizer? Irmão, me perdoa, eu errei com você. Nós não somos infalíveis. E a igreja tem esse papel, de andarmos juntos, de nos ajudarmos, de nos exortarmos. Então Jesus diz, se o teu irmão pecar, vai e repreende entre ti e ele só. Só vocês, ninguém precisa de casamento. Isso é amor, isso é graça e misericórdia. E se aquele irmão, irmão, você me perdoa, é verdade, aquele dia eu estava chateado e eu falei alguma coisa para você, você me perdoa. Tá bom, irmão. Perdoar é 70 vezes 7, nós estamos nessa escola. Vamos andar junto. E eu creio que quando essas coisas acontecem, fortalece o relacionamento. Jesus está falando assim, se o teu irmão pecar, portanto, pode acontecer, vai acontecer. Qual que é o objetivo? Ele fala assim, vai e repreende. Qual que é o objetivo? Expor? Não. Conduzir ao arrependimento. Irmão, minha irmã, me perdoa.
Me perdoa, irmão, aquele dia eu fui rude com você. É esse o propósito. Mas o que pode acontecer? Às vezes aquele pessoa não ouve, o coração está duro. Aí você vai chamar um outro irmão, e dependendo da situação, é importante trazer a liderança e conversar. Irmão, aconteceu isso, é verdade isso, para testemunha. Isso aqui está claro na Escritura. Mas eu não concordo. Mas olha, irmão, está aqui. E às vezes pode levar tempo isso. Jesus está resumindo, trazendo um relato, que às vezes pode levar um tempo. Mas esse irmão, ele diz não. Aí então, o que vai fazer? Esse irmão pode causar problema e vai causar problema. E ele não é irmão. Ele se diz. Porque irmãos em Cristo se arrependem. Irmãos em Cristo pecam, sim, mas se arrependem. Às vezes pode levar um tempo. Às vezes nosso coração pode estar meio duro. Mas o Espírito Santo que habita em nós e que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, vai tratar com a gente. Não tem como ser diferente. O que isso tem a ver com a igreja local? Jesus explica. Se aquela pessoa, depois de você ter tratado com ela, orado, falado em amor, e ela não te ouviu, e aí você vai e chama outros irmãos, irmão, assim, ela não te ouve, o que você vai fazer? Você vai dizer à igreja. Que igreja? Mas isso é expor. Irmãos, isso é cuidar da verdadeira igreja. Isso não é nada a ver de expor. Isso é cuidar daqueles que estão aqui. Nós não somos impecáveis, ninguém aqui é. Mas se nós pecarmos, uma das evidências de que nós realmente cremos em Cristo é que eu vou me arrepender e pedir perdão para o meu irmão. Se depois do processo a pessoa que pecou não se arrepender genuinamente, ela não deve ser considerada como cristã. E não adianta achar ruim, porque é Jesus que está dizendo isso. Se fosse Paulo, tinha alguém que é contra. Mas é Jesus. O Jesus da graça, o Jesus que é amor, que é misericórdia. Mas Ele é santo, justo e deu a sua vida pela igreja. Então com a igreja dele não se brinca. Quais as implicações para a nossa comunidade? Disso que nós tratamos, há vários outros textos, mas de maneira resumida. E para vocês, irmãos e irmãs que estão aqui conosco, que já estão há algum tempo conosco e que escolheram a comunidade para congregar como parte da igreja de Cristo, ou de repente estão pensando sobre isso. O que nós podemos trazer dessas realidades para nós? Eu desejo ser membro da comunidade. Por quê? Quais as razões? Uma vez eu conversava com um irmão, ele não está aqui, é um irmão em Cristo, mas ele e a esposa dele estavam enganados nesse conceito. E eu perguntei para ele, irmão, o que você acha que é mais importante numa igreja local? Você receber bem as pessoas? Não é receber bem as pessoas. É pregar o Evangelho. É pregar a palavra, Cristo. Porque nunca ninguém vai conseguir receber 100% bem as pessoas. E o dia que eu errar recebendo bem alguém, já não serve mais. Agora, se você prega o Evangelho, que é Cristo, a centralidade, que nós devemos olhar para Ele, que Ele é o autor e consumador da nossa fé, é só para Ele que nós devemos olhar, então é diferente. O que nós esperamos? Eu creio no Evangelho, eu nasci de novo, e eu sei que como membro do corpo de Cristo, eu devo me envolver em sua igreja. Eu devo me envolver na igreja local, se eu creio em Cristo. O que mais? Apesar das suas falhas, e nós temos várias, é só andar um pouquinho com a gente que você vai ver. Eu creio que os irmãos da comunidade desejam viver para a glória do Pai, eu creio. Nosso desejo é viver para a honra e para a glória dele. Você vai andar um pouquinho com a gente, você vai ver que a gente é bem imperfeito.
mas o Senhor veio para nós. Eu desejo ajudar e me dispor a servir por meio dessa comunidade. Eu, sendo membro da comunidade, eu quero não somente ficar sentado, eu quero me envolver. Eu quero servir, porque nós somos chamados para servir. Então eu quero sim ajudar. E eu espero ser pastoreado, como Pedro disse, para os presbíteros, e é para nós presbíteros. O Kleber está aí? Está lá. Eu, Kleber, André e Flávio, é para pesar mesmo, irmandade, para pesar mesmo. Que nós somos, pela misericórdia de Deus e graça, nós somos responsáveis em cuidar. É claro que, se depender de nós, é só tranqueira, mas tem a graça de Deus e a misericórdia. Então eu espero andar com esses irmãos. Eu desejo desenvolver comunhão com outros irmãos em Cristo. A igreja não é reunião? Não é andar junto? É. E eu quero conhecer outros irmãos. Estava até conversando no grupo onde a gente se reúne na casa, nós estávamos falando sobre isso. A gente quer estender isso, que outros irmãos, e um dos meios, a igreja, na casa Priscila e Áquila, ou na casa da irmã Célia, ou na casa do André, ou na casa do Tim, agora não é mais o Tim, né? Do Kleber, a gente tem procurado enfatizar isso para a gente andar junto. E às vezes eu sou chato nisso, me perdoe se eu estou sendo chato. Mas é que é importante. E se eu precisar, eu espero contar com a ajuda espiritual, emocional e financeira dessa comunidade, dentro das suas possibilidades. Então eu gostaria, mas aí tem um outro lado. Ao me tornar membro da comunidade, eu entendo que, e aí há algumas responsabilidades. De repente há a possibilidade de eu ser convidado a me envolver em ministérios da comunidade. Eu gostaria de servir. Eu gostaria de servir o Senhor, porque Ele me salvou para isso. Ele me salvou para me dar a certeza de que eu vou estar na presença dEle. Mas enquanto eu não vou lá, Ele me salvou para levar o Evangelho para outras pessoas. E há várias formas. Eu também poderei, em amor, em graça e misericórdia, às vezes ser exortado pelo presbitério da comunidade, caso seja biblicamente necessário. Às vezes pode acontecer. Nós nos exortamos. Isso pode acontecer. Faz parte da igreja. E eu devo, por amor ao Senhor e à sua igreja, orar e apoiar essa comunidade regularmente. Se eu escolhi a comunidade, se é aqui que eu quero estar com outros irmãos. Mas e se eu não concordar com nada disso aí? Primeiro que eu e vocês somos totalmente livres. Você continua com a liberdade de participar conosco aos domingos nas casas, tem toda a liberdade, vai ser um prazer recebê-lo. Se você realmente crê em Cristo, nós somos irmãos em Cristo, mas você precisa rever esse conceito de que quero ser cristão sozinho. É isso que nós estamos vendo na palavra. Mas isso não impede que nós andemos juntos e nos relacionemos. E ainda tem algumas outras questões. Se você disser, eu não concordo, você vai estar dando a possibilidade para nós entendermos que você tem dúvidas sobre essa questão. E se é esse o caso, nós estamos à disposição para conversar. Caso você tenha alguma dúvida, a gente sentar, abrir a palavra, esclarecer alguns pontos que talvez não estejam claros aqui. Mas aí também eu não quero que ninguém se envolva na minha vida. Você tem todo o direito. Se você disser, eu não quero participar, se você está com a gente, mas eu não quero, nós podemos entender isso. Você compreende? Você pode estar dizendo, não, eu não quero que vocês se envolvam. Eu gosto, eu ouço a palavra, para mim está bom. Eu fiquei 2 anos participando de uma igreja, eu ia, sentava, ouvia e ia embora, sem conhecer ninguém. Ia, sentava e ia embora. Crendo em Jesus, estava errado. Você não quer assumir nenhum compromisso, também não quero assumir compromisso, eu já tenho. Então eu prefiro não assumir. Nós entendemos e respeitamos. Nada disso é impedimento para que a gente possa estar congregando, para que possa estar junto.
E você não quer se envolver nos ministérios da comunidade. Não tem problema também. E se houver alguma outra razão, talvez você não tenha compreendido. Por isso que às vezes alguns irmãos, quando acabam trazendo uma mensagem e surge alguma dúvida, você pode vir e deve vir e, Marcos, o que você quis dizer com aquilo ali? É importante a gente ter essa liberdade de conversar às vezes com alguns irmãos. Então você pode vir e conversar com a gente. Irmãos, eu tenho conversado com a minha esposa. A coisa mais fácil do ministério pastoral é vir aqui e falar. Seria muito fácil chegar e preparo o estudo, venho, prego e não quero mais nem saber de nada durante a semana. É a coisa mais fácil do ministério. Entenda, é claro que há uma responsabilidade, é claro que vem com temor e tremor quando a gente vem pregar, mas nós somos chamados para pastorear, para se envolver, para amar, para andar com irmãos que às vezes estão passando por lutas que às vezes nem você, nem eu imaginávamos, mas que são irmãos. Você vai fazer o quê? Vai no domingo e ouça a pregação, é só isso que você tem? Não. Isso demanda trabalho e demanda tempo para andar junto, não ter que exortar ninguém, mediar um conflito, caminhar com a fraqueza de alguém. Era muito fácil vir e pregar, mas não é isso. O que eu tenho aprendido aqui, nós temos aprendido, os irmãos, que não é isso. A gente quer andar junto, como igreja. Nós somos falhos, tanto quanto vocês, mas a gente quer andar juntos, para que Cristo seja formado em nós, para a honra e para a glória dele. A organização de uma membresia é apenas uma ferramenta, de nós termos um cadastro, os dados, é igual um violão. Violão você pode tocar para Jesus ou para o capeta. Não tem nada de errado naquilo. Um instrumento. Você pode ter uma certa formalidade. Alguns demonizam isso, mas não é isso. Nós temos que tomar cuidado. E nós estamos fazendo isso. E o estudo da semana passada e o de hoje tem esse propósito de nós organizarmos. E hoje nós vamos começar a cadastrar aqueles que estão conosco, participando há algum tempo, e que gostariam, eu quero fazer parte, eu quero estar, eu quero que a comunidade e os irmãos saibam que eu estou aqui, para a gente andar junto, para caminhar junto, para se exortar, para levar as cargas uns dos outros, para pedir perdão e perdoar. E se você quiser, nós estamos... Quem está com o material? Cadê o Rodrigo? Ele está aí? Está lá no som, está aqui? Está lá na saída. Ali vai estar lá na mesinha? O Rodrigo vai estar lá na saída também. E a gente vai ter depois esse material, se você quiser. Ali tem algumas perguntas sobre os fundamentos. Você pode levar, meditar, conversar em família, orar ao Senhor. E depois, se você quiser, você pode trazer preenchido para nós. É uma simples forma de organizarmos. E aí nós vamos saber que eu quero estar. Porque pela graça de Deus a comunidade tem crescido. E às vezes algumas pessoas vêm, visitam, mas elas não fazem parte. Então a gente quer poder andar mais perto. Esse é o propósito. Eu espero que vocês tenham entendido. Irmãos, se você tiver alguma dúvida, você pode nos procurar. Eu, o Flávio, o Mores, o Kleber, os irmãos da diaconia também. Nós estamos à disposição para servir. Amém?